Welcome back, Carsportes. Hoje vamos mergulhar fundo em um canto mais silencioso da história da aviação brasileira, o Embraer MB400 Urupema, e depois fazer uma curva brusca para algo muito mais barulhento e letal. Uma análise direta e sem rodeios dos mísseis brasileiros, seu desempenho e os melhores sinais públicos de preço disponíveis em 2026. Vou tratar o Urupema pelo que ele foi, elegante, experimental e esculpido para a competição, e depois vou para os mísseis com o mesmo olhar crítico, o que podem fazer, quanto custaram e o que isso significa para a postura de defesa do Brasil. Vamos decolar. O Urupema é uma história de confiança da engenharia brasileira nos anos 1960. Nascido de um esforço de design do ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, originalmente chamado de IPD 6505, o protótipo voou pela primeira vez em 1968 e rapidamente mostrou seu valor em competições internacionais de planadores. O governo brasileiro, interessado em cultivar a capacidade aeronáutica nacional e fornecer planadores de alto desempenho para aeroclubes, pediu à recém-criada Embraer que construísse uma pequena série de produção. O resultado foi o MB400 Urupema. Essa origem, um projeto acadêmico transformado em produção limitada, já mostra algo sobre o DNA da aeronave. Rigor técnico, técnicas construtivas práticas e um forte foco no desempenho em competições de voo à vela. Na parte estrutural, o Urupema é um clássico dos anos 1960, um monoplano de asa alta com cauda convencional e cabine para um piloto sob um canopy de peça única. O interessante é a mistura de materiais, madeira, painéis sanduíche, plásticos de espuma e revestimento incompensado. Isso não era exótico pelos padrões atuais de compósitos, mas foi uma escolha acertada para o Brasil da época, materiais leves sempre que possível, reparabilidade simples e métodos de fabricação acessíveis à indústria brasileira no fim dos anos 60 e início dos 70. Suas dimensões são compactas, envergadura de cerca de 15 metros e fuselagem fina, o que dá agilidade na busca por térmicas e eficiência em voo de distância. Para os entusiastas e restauradores, essa combinação de materiais torna o Urupema ao mesmo tempo recompensador e desafiador, muito voável, mas exigindo habilidade em marcenaria e paciência na manutenção. As características de voo foram o que o fizeram conquistar prêmios. Pilotos que voaram o Urupema em competições relatavam desempenho elevado para sua época, perdoava em baixa velocidade, mas ganhava velocidade com rapidez nas mãos certas. Como foi otimizado para a competição, sua pilotagem favorece a sutileza e a precisão, recompensa quem sabe girar térmicas e administrar energia, em vez de força bruta. Para um piloto moderno, o Urupema pode parecer incrivelmente vivo, responde rápido e com honestidade, mas também exige que você pense como um planadorista dos anos 1960, ler o ar, trimar com precisão e deixar o avião trabalhar. Relatos atuais de restauradores confirmam que é amigável de pilotar, mas pode ficar arisco se mal comandado, comportamento clássico de planadores. Historicamente, a produção do Urupema foi modesta. A Embraer construiu apenas algumas unidades para aeroclubes, nunca foi um produto de massa, mas sim um programa de pequena escala com propósito claro: fortalecer a capacidade nacional. Essa produção limitada é parte do motivo pelo qual o Urupema tem hoje um status cult entre aficionados por aeronaves históricas brasileiras. É raro, é feito em casa e representa uma época em que o Brasil construía os alicerces industriais que mais tarde gerariam aviões regionais e treinadores militares. Para o vídeo, é essencial mostrar detalhes da cabine, da madeira e imagens de arquivo das competições de 1968 e 1970, isso transmite a história de forma muito mais impactante. Para restauradores e colecionadores, o Urupema traz desafios específicos. Peças não estão disponíveis no mercado, muitos componentes precisam ser fabricados sob medida ou reparados de forma artesanal com técnicas tradicionais de madeira e tecido. Esse é o charme, mas também a dificuldade: a manutenção é quase artesanal.
Se sua audiência curte o "faça você mesmo", vale mostrar as ferramentas, materiais e a paciência necessários para restaurar painéis de madeira compensada e canopies antigos. A recompensa, no entanto, é pilotar uma aeronave tátil, imediata e historicamente significativa, não uma máquina moderna com cockpit de vidro, mas um pedaço vivo da herança aeronáutica do Brasil. Agora mudando o tom, os programas de mísseis do Brasil são menos românticos e muito mais estratégicos. Nas últimas 2 décadas o país investiu pesado no desenvolvimento de capacidades próprias de ataque, mísseis antinávio, de cruzeiro e táticos, tanto para a defesa nacional quanto para sustentar a indústria de defesa local. Entre os programas principais estão o MANSUP, Antinárvio Nacional, o Avenida TM-300, um míssil de cruzeiro tático derivado da família Astros da Avibras, e projetos como o Marum antirradiação. Cada um está em um nível diferente de maturidade tecnológica e traz implicações próprias de desempenho, custo e doutrina operacional. O MANSUP é o pilar da ambição naval antinávio. Após anos de desenvolvimento e colaboração internacional, o Brasil iniciou aquisições operacionais. Em meados de 2025, foram assinados contratos para os primeiros lotes. A Marinha encomendou 16 mísseis fabricados pela CIAT, marcando a transição para uso real. Em termos de preço, relatórios de 2024, 2025 apontam valores na casa de centenas de milhões de dólares para fases de entrega de capacidade, refletindo o custo de P&D e a produção em lotes pequenos. É importante frisar que a entrada em serviço do MANSUP é tanto uma política industrial quanto uma conquista tática. O Brasil está pagando para dominar o conhecimento. O Avenida TM-300, também chamado MTC-300, é o míssil de cruzeiro tático da Avibras, integrado ao sistema Astros. É uma arma de médio alcance que dá às forças terrestres opções de ataque de precisão em grandes distâncias, na faixa de dezenas a algumas centenas de quilômetros, dependendo da versão. Sua importância é dupla: ampliar o alcance do exército e mostrar ao mundo que o Brasil pode desenvolver um míssil de cruzeiro de forma independente. Os preços são difíceis de cravar, mas geralmente ficam na faixa de algumas centenas de milhares a alguns milhões de dólares por unidade, dependendo da eletrônica e do tamanho da encomenda. Isso é típico para sistemas de cruzeiro nessa categoria. O Mar-1 é um exemplo instrutivo. Projetado como míssil antirradiação lançado do ar, teve relevância por ter sido exportado. O Paquistão adquiriu cerca de 100 unidades no fim dos anos 2000. Os números públicos dessa venda ajudam a dar referência: pacotes de mais de 100 milhões de dólares, o que sugere valores em torno de $1 milhão por míssil quando incluímos integração, treinamento e suporte. O ponto central não é o número exato, mas a ordem de grandeza. Mísseis guiados modernos são caros, e contratos incluem muito mais que apenas a munição. No desempenho, os mísseis brasileiros são pragmáticos: alcance médio, sistemas de guiagem confiáveis, INS, GPS com buscadores em evolução, e foco em cenários regionais e litorâneos. O MANSUP foi projetado para se equiparar a mísseis como o Exocet, voo rente às ondas, guiagem terminal e capacidade de atingir navios de médio porte. O Avenida TM-300 dá ao Exército a capacidade de ataque terrestre de precisão, e o MAR-1 foi pensado para suprimir defesas antiaéreas. Em resumo, o Brasil ainda não produz armas hipersônicas, mas constrói um arsenal realista que aumenta o custo e o risco para qualquer agressor em seu entorno marítimo. Sobre preços, a produção em lotes pequenos torna cada unidade cara, frequentemente na faixa de centenas de milhares a alguns milhões de dólares. Contratos de programa, como o do MANSUP em 2024, 2025, chegam facilmente a dezenas ou centenas de milhões para entregas iniciais. Por isso a estratégia brasileira mistura aquisição com investimento industrial. Pagar mais agora garante soberania, empregos locais e liberdade para evoluir futuras versões sem depender de exportações estrangeiras. Para o público, a mensagem é simples: cada míssil custa caro, mas o investimento compra independência.
Amarrando as duas histórias, o Urupema e os mísseis, vemos um tema comum: capacidade construída com músculo da indústria nacional. O Urupema foi um pequeno sucesso de engenharia que gerou experiência. Os mísseis são projetos maiores que buscam o mesmo resultado em escala, independência tecnológica. Para contar essa narrativa, use imagens de arquivo, entrevistas com restauradores ou engenheiros e gráficos claros comparando alcance, funções e preços aproximados. Para encerrar, é importante ser honesto sobre limites. O Urupema é uma joia histórica, mas não rivaliza com planadores modernos. Os mísseis brasileiros são um dissuasor regional, mas ainda têm limitações em quantidade e tecnologia de ponta. Se o público pedir continuação, uma boa ideia é fazer vídeos separados, um guia de restauração do Urupema e um comparativo técnico entre o MANSUP e o Avenida TM300. Isso garante sequência de conteúdo para fãs de história da aviação e de tecnologia militar.